Bom, novamente aqui, meus alunos dos terceiros anos, eu decidi quebrar a aula de filosofia da linguagem em duas partes. Eu não falei no primeiro vídeo, mas vocês vão ver que ele é muito curto. A segunda parte aqui é o que a gente chama de teoria do atos de fala. Por isso que a primeira parte foi importante, né? Ela parece assim, você só passou uns conceitos. Porque lembra que eu falei na última aula, quando você, na primeira parte da aula, quando você aprende uma palavra, você acaba aprendendo todo um modo de uso, como agir, o que fazer, quando não é. Vocês usam a palavra carro para um conjunto de objetos, não é qualquer objeto. E também quando usam a palavra carro para se referir a um brinquedo, a referência já está entendida que não é a mesma, que não é um carro real, porque as condições de verdade é outra. Você está brincando com uma criança, né? Então, o fenômeno da linguagem entre as pessoas, né, essa capacidade de se comunicar, tem a língua, que é a regra. O professor de português, ele não passa para vocês só a língua, mas ele também vai passando os fenômenos da linguagem. Você aprendeu a usar. Todo professor de português te fala qual tipo de imagem é melhor você usar, né? Quais expressões caem bem. Mas o professor de português ele é muito bom para te mostrar a estrutura sintática e gramatical que você obedece. Então, falar é um fenômeno que exige muita inteligência, tá? E aí a gente vai conhecer os atos de fala. A gente vai ver que significado, sentença, referência indexical são muito importantes. A teoria do dos atos de fala foram desses dois filósofos aqui, o senhor, eu ia falar o senhor Calvo, mas os dois são calvos, né? O sem óculos, que é o John Searle, é um filósofo que particularmente eu gosto, eu queria acompanhar mais. Ele ainda é vivo, né? Mas ele está bem velhinho, né? Ele já está para fazer 100 anos. E aquele ali do outro lado foi o professor dele, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Performativos, conceitos que nós vamos ver hoje. O que é locucionário, ilocucionário, perlocucionário e critérios, tá? Não vou aprofundar tanto critérios, mas aqueles ali vai ser interessante. A teoria do ato de fala, ela tem uma coisa legal. Por exemplo, quando eu falo a palavra bola, ali vem no futebol, né? Vocês sabem qual que é o significado. É aquele objeto na mão do goleiro. O significado é aquilo. Então, a palavra, o significado que é o objeto, ele existe mesmo que não existisse ninguém na Terra. Os alienígenas iriam chegar e falar, olha, tem um objeto ali, ele ainda existe, eles podem não usar a mesma palavra, mas ele já tem ali o significado da palavra, já diante deles, que é o próprio objeto. Mas quando o juiz fala falta, a falta existe sem que ninguém fale? O problema pode não ter ficado claro. Mas assim, às vezes a gente pensa que as palavras são usadas só para objetos. Mas às vezes as palavras, as sentenças, as coisas que nós falamos, né, são objetos. E como são objetos, fazem alguma coisa. Só para vocês entenderem. Se o juiz não apita falta, não existe falta. Mesmo que você não jogue futebol, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Fala, é verdade. Se o juiz não apita falta, não é falta. Isso é verdade. Se não tem, eu vou dar aqui, que o juiz é o melhor exemplo. Se o juiz não condena alguém, não existe criminoso. Você é um criminoso pela justiça. Quem é que aplica a justiça? O juiz. Se o juiz não fala você é culpado, se o juiz fala você é inocente, pela justiça não existe culpado. Então, o que a teoria dos atos de fala vai falar é que falar é fazer algo, é um agir no mundo, você faz algo, tá? Então, o juiz ele tem critérios, lembra, critérios da aula anterior, para aplicar a verdade, para aplicar a palavra falta. Mas se o juiz não apita falta, não existe falta. E assim é no nosso dia a dia, muitas coisas, tá? Vamos entender. Quando vocês falam algo que faz sentido, por exemplo, bom dia, professor, isso é um performativo, né? O céu é azul, performativo. Tem significado, tem referência, né? Ontem estava frio.
Tem significado, tem referência, faz sentido, tem lexicais, tem tudo. Então, o performativo é todo o ato de fala que faz sentido, tá? Mas um ato de fala, nem todo performativo é um ato de fala, embora todo ato de fala é um performativo. Então, performativo é um grupo muito maior, né, de fenômenos da linguagem, então o ato de fala está dentro. Então, nem todo ato de fala é um performativo, mas nem todo performativo é um ato de fala, certo? Então, aqui, ó, se eu digo que Astrobaldo é culpado do crime X, eu não sou juiz. Embora eu precise entender a situação, ó, critérios de verdade. O meu falar não faz ele ser culpado. Mas quando é um juiz que diz Astrobaldo é culpado do crime X, ó, mesmas palavras, mesmo significado, mesmas referências, mas quando o juiz fala isso, o cara se torna um culpado. O falar do juiz faz uma coisa que o meu não faz. Por isso que são atos de fala. Tá? A gente pode falar aqui que o juiz tem um poder para isso. E os atos de fala, para quem não ficou claro, pode ver. Certas coisas você, para fazer, precisa falar algo, ou precisa que alguém autorize, alguém fale, né? Então esse falar tem poder, ele obedece critérios, né? Essa é a ideia do ato de fala. O ato de fala, ele sempre vai falar que o nosso falar é um agir, é um fazer algo. E você tem 3 grandes grupos de atos de fala. O locucionário, o nome vai ser um pouquinho estranho daqui para frente, tá? Ilocucionário e perlocucionário, né? Então o locucionário é falar apenas de forma significativa. A grama é verde, eu falo de objetos, entendeu? Eu falo de objetos. O carro bateu, o cachorro latiu, o pão na padaria estava muito caro, o preço da gasolina aumentou. Eu estou descrevendo algo, eu não estou fazendo algo. Agora, ó, ilocucionário. O professor diz para vocês, eu vou te repetir de ano. Eu estou ameaçando vocês, não é? Ameaçar não é apenas... Ó, perceba, ameaçar é mais do que falar da situação ruim de alguém. É deixar claro pelo meu falar que eu vou fazer algo, que é o próprio conteúdo da ameaça, que é te repetir de ano. Então, se a teoria dos atos de fala te parece estranha, ela parece se apoiar em nosso modo de viver. A teoria dos atos de fala, ela olha muito o nosso modo de vida. Para muitas coisas temos o ato de nomeação. Uma autoridade tem poder de determinar quem fica com um cargo ou função. Por exemplo, os nossos políticos podem nomear, ó, o falar deles estabelece. Essa pessoa vai ter tal cargo. Tá vendo como a fala tem poder, né? E é claro, lembrando, é um falar dentro de certos critérios, não adianta eu. Lembra que eu falei lá em cima? Critérios de verdade, indexicais, não é qualquer eu, tem que ser o eu de alguém que tem o poder instituído. A ideia é mostrar para vocês como a linguagem ela tem uma estrutura muito interessante e diversificada, né? Eu quero deixar bem claro aqui, a ideia é perceber que falar, ter linguagem, dominar uma língua, acaba exigindo muita inteligência. Vamos separar os locucionários dos ilocucionários. Então, assim, ó, atos de fala são ilocuções, tá? Então, quando eu falo assim, o carro é verde, eu estou falando de objetos apenas, eu estou falando locucionário, tá? Não estou fazendo nada. Agora, uma ilocução é mais do que falar algo, mas fazer algo ao falar, que nem ameaça. Se eu digo para vocês, ei, presta atenção nessa aula. Eu estou falando agora para você prestar atenção nessa aula. O meu falar é para fazer algo, ele é para ter um efeito no mundo. Por isso que chama atos. A linguagem ela causa efeitos, tá? Ou por exemplo, você está lá com o seu namorico lá. Meu, se ele te promete algo, você vai falar, você falou. E a pessoa não cumpre, você falou. Você vai falar, o seu falar te comprometeu. Então a nossa linguagem ela é capaz de muitas coisas. O perlocucionário, que é o último grupo, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é semelhante ao ilocucionário, só que ele acaba sendo até mais intenso. Ó. Suponha que você quer pular
em um lago para nadar, eu te aviso. Isso é perigoso! E você mudou de ideia. O meu falar produziu uma mudança em você. Assim, no locucionário, o meu falar, ele já faz aquilo que ele coloca. Que nem eu falo assim, você passou de ano. O professor não fala, você passou de ano? Ele não está descrevendo, ele está falando que ele também te passou de ano. Agora, o perlocucionário é quando eu falo, você precisa estudar. Né? Eu já estou falando que você precisa estudar, mas eu quero que você venha a mudar e passe a ser um aluno que estuda. O perlocucionário, ele produz efeito nos outros. Ele busca mudar nos outros. Ele gera uma mudança nos outros. Né? E é lógico, ele também pode falhar. Né? Eu posso falar, ei, você precisa estudar mais, você não estuda. Agora, uma nomeação não falha. Locucionário é quando o falar já é um fazer. O perlocucionário, você faz para produzir um efeito. Então tem um além, ele é mais. Eu falo, você precisa estudar. E realmente, está faltando você começar a estudar, porque está sendo uma ordem, uma orientação. Ele é bem parecido mesmo, tá? Não se preocupe, tá? Mas o perlocucionário, ele causa mudança, tá? Ele causa mudança em outro. E isso é muito comum. Vou dar um exemplo, polícia, pare, é um perlocucionário. Ele está mandando você parar, né? Quando ele fala você é procurado, mesmo que você não leve a sério, você é procurado. Isso é um locucionário. O efeito para acontecer não depende de uma mudança. Agora, quando eu falo pare, eu preciso que você pare. É bem parecido mesmo. A gente na aula presencial pode pegar. Mas assim, esses são os três grandes grupos, né, dos atos de fala: locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Como quase um bônus, eu vou entrar aqui que os atos de fala, eles exigem critérios, né? Você não chega, por exemplo, numa pessoa que você nunca viu e pede desculpa. Você tem que pedir desculpa para alguém que você fez algo. Então, os atos de fala, assim como eles também são sinônimo de poder, eles exigem certo conhecimento da gente para eles funcionarem. Então, por exemplo, existem atos de falas que exigem critérios de comportamento, né? Então, cumprimentar, falas próprias de evento, por exemplo, quando eu chego, bem-vindo, boa noite, né? Eu não falo bem-vindo para alguém que está indo, eu falo bem-vindo para alguém que está chegando. É um comportamento meu. Eu tenho que usar isso na situação correta. Às vezes eu sou até obrigado, é comportamental. O exemplo dos meus pêsames, né? Quando você fala para uma pessoa meus pêsames, meus sentimentos, você não fala isso na festa de aniversário. Você fala no velório. Então, esse ato de fala, que é expressar seu pedido de seus sentimentos pela pessoa, também tem que acontecer na hora e na situação correta, e no momento correto. Tudo bem? O mais fácil que a gente tem são os comissivos, que é fazer promessas, né? Não fiquei de gravar um vídeo para vocês semana passada, eu acabei não gravando. Meu ato de falha comissivo, ele falhou, né? Eu deveria ter feito. Eu me comprometi, isso já é um ato de fala, eu já fiquei comprometido, faltou fazer, né? E a gente faz muito isso, fazer promessas ou apostas. Isso daí a gente faz bastante o dia inteiro. Vereditos, né? Alguns atos de fala são vereditos. Quando o conselho dos professores tem que falar, passou, não passou, isso daí cada professor que determina, ele fala, ele expressa, né? Mas, por exemplo, o médico ele te analisa, te diagnostica e fala, você tem tal doença, ele está dando um veredito, né? Ele tem poder de falar qual que é, né? Também encontramos isso em autoridades religiosas. Agora você faz parte, com isso você, né, ele estabelece, o ato dele estabelece as coisas. E nós fazemos isso. Às vezes um pai fala, você não sai hoje de casa, ele está estabelecendo um veredito. Tá? E tem exercitivo, tá? Que é o exercício de um poder. Quando alguém pode fazer algo, ele tem essa capacidade. Então, por exemplo, quando seu pai manda você tomar banho, esse ato de fala dele, que é uma ordem, quer que você vá tomar banho, né, um perlocucionário, é porque ele tem poder para exercer.
não é qualquer um que pode, de repente, fazer isso com você. Alguns atos de fala estão em mais de um desses critérios ao mesmo tempo. Quase sempre vereditos e exercitivos se misturam, tá? Mas a ideia é a gente ver que a linguagem é um fenômeno complexo, muito vivo, porque vocês já falam, né? E agora a gente desenvolveu um olhar mais crítico, né, nele, e a gente vai ver como que a nossa linguagem carrega conhecimento, como que a linguagem é um fenômeno rico. Ela não é meramente saber falar e escrever palavras. É justamente você entender todo um modo de vida, um modo de se organizar, né? Toda a característica de um modo de vida é carregado na linguagem. Sem a linguagem você não tem modo de vida humana. Tudo bem? Com isso eu termino o vídeo aqui, bem rapidinho. Peço a vocês desculpa novamente por não ter feito o vídeo da semana passada, mas agora eu estou saindo do atraso. Tudo bem, gente? Até a nossa aula.